Paulo Freire, A Leitura do Mundo, por Frei Beto. Paulo Freire, The Reading of the World, by Frei Beto. Pedro viu a uva, Pedro saw the grape. Ensinava os manuais de alfabetização. The literacy manuals used to teach. Mas o professor Paulo Freire, but Professor Paulo Freire, com o seu método de, with his method of, alfabetizar conscientizando, raising awareness while teaching literacy, fez adultos e crianças no Brasil, made adults and children in Brazil, e na Guiné-Bissau, na Índia e na Nicarágua, em Guiné-Bissau, in India and Nicaragua, descobrirem que Pedro não viu, discover that Pedro did not see, apenas com os olhos, only with his eyes. Viu também com a mente. He also saw with his mind. E se perguntou, and wondered, se uva é natureza ou cultura. Whether a grape is nature or culture. Pedro viu que a fruta, Pedro saw that the fruit, não resulta do trabalho humano. Does not result from human labor. É criação, é natureza. It is creation, it is nature. Paulo Freire ensinou a Pedro. Paulo Freire taught Pedro que semear uva é ação humana. That sowing grapes is human action. Na e sobre a natureza. In and upon nature. É a mão, multiferramenta. It is the hand, a multi-tool. Despertando as potencialidades do fruto. Awakening the potentialities of the fruit. Assim como o próprio ser humano, just as the human being itself, foi semeado pela natureza, was sown by nature, em anos de evolução do cosmo, through years of evolution of the cosmos. Colher uma uva, esmagá-la, to harvest a grape, crush it, e transformá-la em vinho é cultura, and transforming it into wine is culture, assinalou Paulo Freire. Paulo Freire pointed out. O trabalho humaniza a natureza. Labor humanizes nature. E ao realizá-lo, and by performing it, o homem e a mulher se humanizam. Men and women humanize themselves. Trabalho que instaura o nó de relações. Labor that establishes the knot of relations. A vida social. Social life. Graças ao professor, thanks to the professor, que iniciou sua pedagogia revolucionária, who began his revolutionary pedagogy, com operários do SESI de Pernambuco, with workers from SESI in Pernambuco, Pedro viu também que a uva, Pedro also saw that the grape, é colhida por boias frias, is harvested by migrant seasonal workers, que ganham pouco, who earn little, e comercializada por atravessadores, and marketed by middlemen, que ganham melhor, who earn more. Pedro aprendeu com Paulo. Pedro learned from Paulo, que mesmo sem ainda saber ler, that even without knowing how to read yet, ele não é uma pessoa ignorante. He's not an ignorant person. Antes de aprender as letras, before learning the letters, Pedro sabia erguer uma casa. Pedro knew how to build a house. Tijolo a tijolo, brick by brick. O médico, advogado ou o dentista, the doctor, the lawyer or the dentist, com todo o seu estudo, with all their studies, não era capaz de construir como Pedro. Were not able to build like Pedro. Paulo Freire ensinou a Pedro, Paulo Freire taught Pedro, que não existe ninguém, that no one is, mais culto do que o outro, more cultured than another. Existem culturas paralelas distintas. They are parallel, distinct cultures, que se complementam na vida social. That complement each other in social life. Pedro viu a uva. Pedro saw the grape.
E Paulo Freire mostrou-lhe os cachos. And Paulo Freire showed him the bunches. A parreira, a plantação inteira. The vine, the entire plantation. Ensinou a Pedro. He taught Pedro que a leitura de um texto, that the reading of a text é tão melhor compreendida, is better understood, quanto mais se insere o texto no contexto. The more the text is inserted into the context, do autor e do leitor, of both author and reader. É dessa relação dialógica, it is from this dialogical relationship, entre texto no contexto, between text within context, que Pedro extrai o pretexto para agir, that Pedro extracts the pretext to act. No início e no fim do aprendizado, at the beginning and at the end of learning, é a praxis de Pedro que importa. It is Pedro's praxis that matters. Praxis, teoria, praxis. Praxis, theory, praxis. Num processo indutivo, in an inductive process, que torna o educando sujeito histórico, that turns the learner into a historical subject. Pedro viu a uva, Pedro saw the grape, e não viu a ave, and did not see the bird, que é de cima, that from above, enxerga a parreira e não vê a uva, sees the vine and does not see the grape. O que Pedro vê, what Pedro sees, é diferente do que vê a ave, is different from what the bird sees. Assim, Paulo Freire ensinou a Pedro, thus, Paulo Freire taught Pedro, um princípio fundamental da epistemologia, a fundamental principle of epistemology. A cabeça pensa onde os pés pisam. The head thinks where the feet stand. O mundo desigual, the unequal world, pode ser lido, can be read, pela ótica do opressor, through the perspective of the oppressor, ou pela ótica do oprimido, or through the perspective of the oppressed. Resulta uma leitura tão diferente, the result is a reading as different, uma da outra, one from another, como entre a visão de Ptolomeu, as the vision of Ptolemy, ao observar o sistema solar, observing the solar system, com os pés na terra, with his feet on earth, e a de Copérnico, and that of Copernicus, ao imaginar-se com os pés no sol, imagine himself with his feet on the sun. Agora Pedro vê a uva, now Pedro sees the grape, a parreira e todas as relações sociais, the vine and all the social relations, que fazem do fruto, that turn the fruit, festa no cálice de vinho, into a celebration in the wine glass. Mas já não vê Paulo Freire, but he no longer sees Paulo Freire, que mergulhou no amor, who immersed himself into love, na manhã de 2 de maio, on the morning of May 2nd. Deixou-nos uma obra inestimável. He left us an invaluable body of work. E um testemunho admirável. An admirable testimony de competência e coerência. Of competence and coherence. Paulo deveria estar em Cuba. Paulo was supposed to be in Cuba, onde receberia o título, where he would receive the title, de doutor honoris causa, of doctor honoris causa, da Universidade de Havana, from the University of Havana. Ao sentir dolorido seu coração, upon feeling pain in his heart, que tanto amou, that loved so much, pediu que eu fosse representá-lo. He asked me to represent him. De passagem marcada para Israel, with a ticket already booked for Israel. Não me foi possível atendê-lo. It was not possible for me to fulfill his request. Contudo, antes de embarcar, however, before boarding, fui rezar com Nita, sua mulher. I went to pray with Nita, his wife, e os filhos, and their children. Em torno do seu semblante tranquilo, around his peaceful countenance, Paulo viu Deus. Paulo saw God. O globo
3 de maio de 1997. O Globo, the 3rd of May, 97. Frei Beto é escritor, autor, em parceria. Frei Beto is a writer, author in partnership com Paulo Freire, with Paulo Freire. De essa escola chamada vida, Ática. Of this school called life, Ática.